aluno do terceiro ano D, terceiro ano E, da escola do Sabaima. Hoje eu vou estar dando início a uma sequência de vídeos sobre alguns assuntos que a gente já viu, reforçando, revisando, e outros que nós iremos começar a trabalhar por aqui. Então, nossa aula de hoje vai falar a respeito da introdução às funções orgânicas. Eu já falei alguma coisa em sala de aula, mas eu vou retomar aqui e vou dar continuidade. Então, os elementos, as substâncias orgânicas, nós já sabemos o que são. Todo mundo aqui à altura desse campeonato já sabe o que é um composto orgânico, são compostos que têm na sua composição átomos do carbono, certo? Elas são agrupadas em funções. O que é uma função orgânica? Função orgânica nada mais é do que um grupo de compostos orgânicos que são semelhantes, são parecidos. E entre esses milhares, milhões de compostos orgânicos, surgiram esses grupos, né, que a gente vou colocar aqui os principais. Ó. Então, as principais funções orgânicas que nós conhecemos são os hidrocarbonetos, fenóis, aldeídos, cetonas, ácidos carboxílicos, aminas, amidas, éteres, ésteres, álcoois, nitrilas e nitrocompostos. Existem outras. E esses compostos estão aí no nosso dia a dia, em produtos, ou sendo usados na fabricação de outros materiais na indústria, nos laboratórios de pesquisa, nas universidades, mas que fazem parte do nosso dia a dia. E à medida que nós formos conhecendo essas funções, a gente vai estar associando isso com coisas que vocês conhecem e vivenciam, certo? Então, os compostos orgânicos, assim como os inorgânicos, eles têm nomes. E existe um conjunto de regras que nós chamamos de nomenclatura para dar nome a esses compostos. Como nós iremos estudar, a primeira função a ser estudada são os hidrocarbonetos, eu vou mostrar aqui algumas regras gerais de como dar nome a esses compostos, que também não serve só para eles, serve para outros. A maioria das regras que eu vou mostrar serve para todas as funções, mas elas são na íntegra úteis para os hidrocarbonetos, que é a primeira função que a gente vai estudar. Então, vamos trocar aqui a nossa folha e vamos ver aqui, ó. Nomenclatura dos compostos orgânicos. Os compostos orgânicos, preferencialmente os hidrocarbonetos, têm um nome formado de três partes. Tem o prefixo, o infixo e o sufixo. O prefixo indica o número de átomos de carbono, repetindo. Prefixo indica o número de átomos de carbono. O infixo, que é a segunda parte do nome, indica o tipo de ligação entre os átomos de carbono, se é uma ligação simples, se tem ligação dupla, se tem ligação tripla, ou se tem duas ligações duplas. E o sufixo indica a que função orgânica o composto pertence, que são várias que a gente viu aí na folha anterior. Então, o prefixo indica o número de carbono, o infixo o tipo de ligação e o sufixo indica a função. Aqui eu trouxe uma tabela mostrando 12 prefixos mais importantes, os mais usados para indicar a quantidade de carbono. O prefixo met indica 1 carbono, o prefixo et indica 2, prop indica 3, but indica 4, pent indica 5, hex indica 6, hept indica 7. Oct indica 8, none 10, none 9, dec 10, undec 11, dodec 12. Então, na hora de montar o nome dos compostos, a gente vai estar juntando prefixo mais infixo mais o sufixo. É bem simples, certo? Claro que tem algumas particularidades, algumas coisas. Isso aqui eu estou falando das regras gerais. Então, creio que vocês tenham entendido. Mas repito, o nome do composto orgânico formado de três partes, prefixo, infixo e sufixo. Conhecemos aqui os prefixos, vamos conhecer os infixos e, por último, o sufixo. A tabela de prefixo, de infixo. Quando entre os carbonos só tem ligações simples, um tracinho, né? Todos são simples, o infixo vai ser a letra AN. Se aparecer uma ligação dupla, pelo menos, aí já muda para EN. Se aparecer uma ligação tripla, pode ter milhões de simples. Se aparecer uma tripla, IN. Se aparecer duas duplas, é dien. En quando é dupla. Dien quando é duas duplas. Se di significa duas. Então, de maneira geral, volto a repetir, o nome vai ficar a junção do prefixo mais infixo mais
sufixo. E a tabela de funções, trouxe aqui algumas só, e o seu sufixo. Ó. Se a substância que você está dando o nome for um hidrocarboneto, o sufixo é a letra O. Se for da classe dos álcools, é OL. Se for um aldeído, AL. Se for uma acetona, vai ser ONA. Se for um ácido carboxílico, vai ser O e Q. E se for uma amina, terminação é amina. Mas a gente vai ver essas regras função por função. Quero mostrar aqui de maneira geral que o nome, na maioria dos casos, os compostos é formado de prefixo, infixo e sufixo. Apresentar os principais prefixos, os infixos e os sufixos. Mudando aqui a página, trouxe só alguns exemplos. Coloquei aqui o primeiro composto. Eu disse que é um hidrocarboneto. Só adiantando, hidrocarbonetos são compostos formados exclusivamente de carbono e hidrogênio, que é o caso desse. Ó. Carbono, carbono, hidrogênio. Representei essa cadeia de duas maneiras, com os símbolos e com traço. Um carbono, 2, 3, 4. Como é que fica o nome desse composto? É simples. Ele tem 4, primeiro é o prefixo, 4 carbono. 1, 2, 3, 4. O prefixo de 4 é but. Mostrei lá na tabela. Não vou mostrar de novo não, você vai conferir no seu caderno. But. Entre os carbonos, você vê que só tem ligações simples. Então, vem a segunda parte do nome, que é o infixo. O infixo, desse caso, onde só tem ligações simples, é o AN. Então, fica butan. E como é um hidrocarboneto, o sufixo, que é a última parte do nome, é o O. Então, o nome do composto fica butano. Então, but é o prefixo, AN é o infixo e o O é o sufixo. Então, prefixo, infixo, sufixo, but indicando que tem 4 carbonos. O AN quer dizer que entre os carbonos só existem ligações simples e o O, que é um hidrocarboneto. No segundo exemplo, eu tenho um aldeído. O aldeído tem quantos carbonos? Aqui, nossa fórmula, 1, 2, 3. O prefixo de 3 é prop. Pronto. Entre os carbonos só tem ligação simples também. Aí você pode perguntar, professor, mas tem uma ligação dupla aqui, mas não é entre carbono, é entre carbono com oxigênio. Se só tem ligação simples, o infixo novamente vai ser o AN. Mas aí é um aldeído. No aldeído, o sufixo não é mais o O, como no hidrocarboneto. No aldeído, o sufixo é AL. Então, o nome do composto vai ser propanal, certo? Butano propanal. No último exemplo, eu tenho uma acetona. Na acetona de 3 carbono, também. Se tem 3 carbono, o prefixo é prop. Eu falei lá no início, o prefixo de 3 carbono é prop. Entre os carbonos só tem ligações simples. Tem uma dupla aqui, mas não é entre carbono, é entre carbono e oxigênio. Se é a ligação simples, o infixo vai ser AN. E como é um acetona, o sufixo é ONA. Então, você tem a propanona. Então, todo composto orgânico tem um nome e esses nomes normalmente são formados pela junção de prefixo, infixo e sufixo. E você tem que memorizar esses prefixos, infixos e sufixos para poder ir dando nome a esses compostos aí. Então, nós vamos ver na sequência dos vídeos seguintes, vídeos relacionados com a primeira função, que são os hidrocarbonetos, certo? Nesse, a gente simplesmente ficou preso às regras gerais, conhecemos como o nome do composto orgânico é montado, o que é que indica o prefixo, o infixo e o sufixo, e a tabela dos principais prefixos, infixos e sufixos. Então, até o próximo vídeo e fique com Deus.